Bom, então, hoje nós chegamos no capítulo 11 de 1 Coríntios, e a gente vai falar de uns assuntos meio difíceis hoje, mas não tem jeito. Então a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 16. Antes de a gente ler aqui, só lembrando que lá no começo do livro, né, da carta, Paulo dá uma informação de que essa carta é fruto de uma carta, né, que a igreja de Corinto mandou para Paulo, fazendo alguns questionamentos. E aí, tudo isso que ele fala ao longo de toda a carta é resposta, né, a esses questionamentos que eles fizeram. Então esse assunto que a gente vai tratar hoje aqui, que a gente vê que meio que tem tópicos, né, na carta, que até a maioria das Bíblias também faz essas divisões de tópico, e algumas Bíblias colocam esse tópico como o uso do véu na igreja de Corinto, né, que é o subtítulo que geralmente se coloca lá. Então aí a gente depois vai tentar entender o que foi que originou, né, esse comentário de Paulo aqui. Então, do 1 ao 16, ele diz assim: tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por isso, a mulher deve ter autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Amém. Até aí. Então, por que esse é um assunto complicado? Porque quando a gente tem aí, como a gente já viu, né, até o capítulo 10, algumas instruções de Paulo a respeito de alguns assuntos, em determinados momentos Paulo vem e diz assim, embora que acho que a gente não leu isso ainda, né, mas em determinados momentos ele fala, minha opinião é tal, né? Acho que ele na verdade já leu, quando ele fala sobre o casamento, né? Eu não tenho o mandamento do Senhor, mas eu tenho a minha opinião é essa. E em geral o que Paulo está ensinando é o mandamento do Senhor, né? Então ele vai e fala, isso aqui é um mandamento do Senhor. Quando chega nessa parte aqui, ele fala umas coisas, né, que a gente fica na dúvida. Ele está falando sobre um mandamento? Ele está falando sobre uma opinião própria dele? Isso é uma questão cultural? Ou isso tem que ser respeitado em todas as épocas, em todos os lugares, né? E existe uma celeuma, né? Eu particularmente não pretendo acabar com essa celeuma hoje, porque ela existe já há um bom tempo e diferentes denominações, diferentes teólogos, estudiosos têm lá a sua opinião. A gente vai tentar analisar o que a Bíblia diz e tentar extrair o que pode ser algo doutrinário e algo pontual, né? Mas não significa necessariamente que eu estou dando resposta a isso, tá? Como eu disse, é um tema complicado. Eu vou falar disso, vou falar.
Primeiro que eu só queria, antes da gente começar a entrar na coisa problemática, esse primeiro versículo aí, a meu ver, devia estar no capítulo anterior, né? Não tem muito a ver com isso aqui, mas de qualquer modo ele fala: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E em algum outro momento, Paulo vai dizer que ele vai falar mais ou menos isso também, né? Me imitem porque eu imito ao Senhor. E muita gente acha até que Paulo era um tanto quanto arrogante falar isso, né? Porque ele não fala logo, imitem ao Senhor, né? Mas é muito interessante a dinâmica que existe especificamente na igreja, porque a igreja precisa sim nós precisamos ter exemplos, né? E eu me lembrei de uma passagem de 1 Timóteo, que Paulo está falando a Timóteo, e ele manda Timóteo ser um exemplo para os fiéis, né? Ele que era o pastor daquela igreja, né? Então ele fala: seja um exemplo para os fiéis. Então Paulo tinha consciência dessa responsabilidade dele. Ele estava ali para ser um exemplo, ele não estava ali só para ensinar e tchau, né? Algo do tipo: ouço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Não pode ser assim no reino de Deus. Ao mesmo tempo que a gente tem consciência de que os homens são falhos, né? Todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem, entre aspas, o direito de errar, né? Porque todos nós estamos suscetíveis ao erro. Às vezes é um erro pequeno, às vezes é um erro grande, enfim. Então, não desmerece o fato de que o líder, ele tem que ser exemplo mesmo, né? Então Paulo nunca, pelas coisas que ele fala, ele nunca teve problema em dizer isso para a igreja: me imitem, eu estou tentando imitar Cristo. E uma coisa que alguém falou, não sei se foi ele ou se foi um outro rapaz lá, falou que me marcou muito. Ele falou assim: faz parte do discipulado ensinar também como errar. Ensinar não que aquela pessoa que está sendo o exemplo nunca erra, mas mostrar o que ela faz quando ela erra, qual é o comportamento dela quando ela erra, porque ela vai errar em algum momento, né? Então, mostrar o que é a humildade de admitir o erro, o que é buscar a Deus o perdão, né? De repente ter que pedir perdão mesmo em público e dizer que errou mesmo. Então eu achei muito interessante essa observação, porque é exatamente isso, né? Bom, então entrando aqui no mérito próprio da passagem, ele começa dizendo assim: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. A gente já viu Paulo falando sobre tradições lá em 2 Tessalonicenses 2,15, e lá a gente comentou que tradição aqui, né, a expressão tradição tem o sentido de algo que foi passado. A gente, no nosso meio evangélico, protestante, a gente costuma associar a tradição a alguma coisa negativa, né? Então, quando, por exemplo, a gente fala as igrejas tradicionais, então a gente está falando daquelas igrejas onde o Espírito Santo não se manifesta, né? Então, criou-se essa nomenclatura, né, de igrejas tradicionais e igrejas renovadas, né? Só que esquece isso, apaga isso da sua cabeça. Na Bíblia o sentido não é esse, né? O sentido da Bíblia de tradição é Paulo dizendo: aquilo que eu ensinei a vocês, aquilo que foi passado e que eu mesmo aprendi, né? Então, aquilo que é passado de geração em geração é o que é a tradição, né? O sentido até da palavra no grego como assim, algo entregue pessoalmente. O sentido da palavra tradição é isso, né? Então, o que Paulo está dizendo é: aquilo que eu ensinei a vocês estão se apegando, que bom, né? Porém, mesmo assim, a gente percebe que Paulo tem um monte de ressalvas, né, a fazer, de coisas que talvez eles estivessem com uma ideia equivocada, ou que talvez eles não estivessem fazendo exatamente como deveria, e é basicamente sobre isso que essa primeira carta aos Coríntios significa, né? Então, ele começa a falar sobre uma questão que lá na frente a gente vai entender melhor, mas a priori ele começa a falar, e eu diria que do versículo 3 ao versículo 10, ele faz uma introdução e explica o contexto, né, do que ele está falando, e do versículo 11 ao versículo 16 é onde ele de fato dá a instrução que ele quer dar, né? Então ele começa dizendo: primeiro, quero que vocês entendam. Aí ele vai falar aqui de uma hierarquia. Ele diz: quero que vocês entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Vamos tentar entender isso aí.
Primeiro que algumas Bíblias falam o cabeça, né? Algumas Bíblias traduzem assim. Entendo que o cabeça, talvez não esteja errado, né? Mas o sentido original é de falar de cabeça mesmo, do membro cabeça. Paulo vai fazer alguns trocadilhos aqui com essa palavra, porque é óbvio que quando ele fala que a cabeça de todo homem é Cristo, ele não está falando da cabeça igual a Rubem tem um ali, né? Não é isso que ele está falando, ele está falando no sentido figurado, né? Quem está acima, aquele que é o que coordena, né? Se a gente pega o exemplo de cabeça e corpo, né? Sem cabeça o corpo não funciona, né? Tem um desenho aí que o povo antigo assim que morre, eles botam a cabeça dentro de um tubo de vidro e a pessoa continua viva. Teoricamente isso poderia acontecer, né? Porque a cabeça é que é o centro das coisas todas, né? Do corpo. Então ele vai fazer sempre um trocadilho entre o sentido figurado e o sentido real, né? Quando ele vai falar, por exemplo, sobre a cabeça do homem e a cabeça da mulher. Mas ele então diz que a cabeça de todo homem é Cristo. Cristo está sobre todo homem. E aqui ele não está se referindo ao gênero humano. Ele está falando do homem macho, do gênero masculino, certo? Por que eu estou dizendo isso? É a minha interpretação? Não, é por causa da palavra que Paulo usa, né? No grego existem duas palavras que podem ser traduzidas como homem. Uma tem um sentido de humanidade e outra tem um sentido de o ser do sexo masculino, né? O ser humano do sexo masculino, né? Então é essa palavra que ele está dizendo aqui. A cabeça de todo macho, vamos dizer assim, todo ser humano macho é Cristo. Então o que ele está dizendo aqui? Que Cristo está acima de todo homem, né? Cristo é o que coordena, poderíamos talvez dizer o que lidera, né? Que vai à frente de todo ser humano do sexo masculino. E ele vai dizer que a cabeça da mulher é o homem. E aí entra aquela ideia da submissão, né? Eu vou tentar explicar um pouco mais sobre isso aqui, mas me atendo ainda só ao que Paulo está falando. Nessa ordem, na verdade de cima para baixo, né? Nessa ordem que ele está falando aqui, o Cristo está acima do homem e agora o homem está acima da mulher, numa hierarquia, né? A palavra que eu ia usar não era nem submissão, era subordinação. É a palavra, inclusive, que é usada na Bíblia para falar sobre a questão da relação da mulher em relação ao homem. E aqui tem uma particularidade que eu acho que cabe a gente falar, porque muitas vezes quando se fala sobre essa questão de submissão da mulher ao homem, a gente sabe como isso é muito deturpado e distorcido, né? Existem alguns extremos porque tem coisas na Bíblia que você tem que interpretar, não basta só ler e aplicar, né? Então, às vezes, existem algumas interpretações, algumas denominações que interpretam isso basicamente dizendo assim, não, a mulher é para servir o homem, né? A mulher tem que ficar em casa lavando roupa, papel de mulher passar, lavar, cozinhar, né? E ter filho, e o papel do homem é ir trabalhar e tal, e viver a vida. Basicamente essa é a história, né? É como se a mulher fosse inferior. E a gente vai ver que Paulo meio que derruba essa ideia nessa própria passagem, né? Mas Paulo não está falando de superioridade nem de inferioridade aqui. E a gente vai perceber que sutilmente isso está declarado aqui nesse texto, tá? Mas por enquanto a ideia existe uma hierarquia e o homem está acima e a mulher está abaixo, né? E aí o detalhe que eu queria comentar é que essa mentalidade, esse pensamento de Paulo aqui é a mesma mentalidade que o judeu já tinha. Aí entra o que o pastor comentou ali, que existia no meio dos judeus, que era o seguinte: enquanto a moça era virgem, ela não era casada, quem é que estava acima dela? O pai. O pai que era o responsável por ela, o pai era o guardião, né? A partir do momento que a mulher se casa, quem se torna o guardião? O marido, né? Até hoje isso está preservado nos nossos casamentos. Na hora que o pai vem e entrega a filha, né? Então a ideia é essa. Então quando Paulo está falando aqui sobre essa relação, não é simplesmente de qualquer homem e qualquer mulher, né? Então vamos pegar um exemplo esdrúxulo. Num ambiente de trabalho, tem o homem e a mulher trabalhando no mesmo setor. Então Paulo está dizendo que o homem lá é superior à mulher. Não é isso que ele está falando, né?
O que ele está falando aqui é de autoridade de pai sobre filha e de marido sobre esposa. E como é que fica a viúva? É um parêntese, é um detalhe aí que não está contido aqui, né? Porque a viúva não tem pai e a viúva não tem marido, né? E veja que ele não joga isso aqui. Mas em se tratando de autoridade, isso não ocorria, né? No caso de mãe e filho, o filho se tornava o responsável, porque assim, é óbvio, né? A gente tem que contextualizar o tempo. Naquele tempo, a coisa era muito mais complicada para as mulheres, muito mais. Porque uma mulher que não tivesse quem a sustentasse, ela basicamente ficava desamparada, né? Existem situações, exemplos na própria Bíblia de mulheres que a gente não ouve falar do marido dela, a gente não ouve falar de filho, não ouve falar de nada. Mas ela está ali, por exemplo. Quer ver um exemplo interessante? Maria Madalena, que é muito difamada, por sinal, né? Uns dizem que ela era prostituta, não tem nada disso na Bíblia. A única coisa que diz é que ela era possuída de demônio e Jesus livrou ela, né? Existem indícios históricos de que Maria Madalena era uma mulher cheia da bufunfa, porque a cidade de onde ela vinha, Magdala, era um lugar de muita produção de pesca. E aí, o fato de dizer que as mulheres que seguiam Jesus sustentavam o ministério dele, então, levando uma coisa com outra, foi assim: é possível que Maria Madalena fosse uma dessas mulheres. Ela tinha posses, ela ajudava a sustentar o ministério de Jesus. E até a própria importância que Maria Madalena tem, né, na história toda do Evangelho. Quem foi que viu Jesus primeiro? Quem foi que foi a primeira a dizer que Jesus ressuscitou? Ninguém acreditou, né? Mas foi ela, né? Enfim, então, eu quero ressaltar isso, que aqui não está falando de superioridade, aqui não está falando meramente de uma liderança, de uma, como é que a gente fala? De senhor e servo, não é essa relação aqui, tá? Puramente não. Aí quando a gente chega aqui, a cabeça de Cristo é Deus, é que a gente vê esse pequeno detalhe aí. Porque veja, no meu entendimento da cristologia, né, de quem é Cristo, eu entendo que de fato Jesus está subordinado ao Pai, o Filho está subordinado ao Pai, porque a Bíblia diz o tempo todo que quem enviou o Filho foi o Pai. O Filho só fazia o que o Pai mandava falar, o Filho só fazia aquilo que o Pai permitia fazer. Agora, por outro lado, Jesus diz em dado momento, e isso quase ele é apedrejado, ele diz: eu e o Pai somos um. Então existia uma sintonia, vamos dizer assim, né, entre Jesus e Deus, que não os colocava numa coisa assim, como se dizendo, Jesus é inferior ao Pai, mas ele estava subordinado ao Pai. Percebe aí a questão? Então, uma vez que Paulo está comparando, e aí eu vou agora usar a hierarquia toda, né? A relação de Cristo com Deus, a relação do homem com Cristo e a relação da mulher com o homem. Está tudo no mesmo contexto. A submissão da mulher ao homem é equivalente à submissão do homem a Cristo e é equivalente à submissão de Cristo a Deus. Então, Deus ficava mandando Cristo ir para a cozinha, passar roupa. Todo mundo é besta, né? Mas o que eu quero dizer é uma submissão do tipo que pisa, do tipo que bota para baixo, humilha. Não. Cristo foi humilhado porque ele escolheu ser humilhado, né? A gente se humilha diante de Cristo como um sinal do amor que a gente tem a ele. Ele não obriga a gente a fazer nada disso, mas a gente faz por amor, né? Então, essa hierarquia que Paulo coloca aqui já dá uma ideia do que significa, porque ninguém está preocupado muito com a questão da submissão do homem a Cristo, ninguém está muito preocupado com a submissão de Cristo a Deus, mas a submissão da mulher ao homem causa muito problema, né? Muita discussão. A moças que não se casavam, contexto, tá? Não vamos trazer para agora porque mudou tudo, mas no contexto, a moça que não era casada, a submissão ao pai. Calma, mas ele está falando da mulher especificamente, né? Quem estava sob a autoridade, quem é que tinha autoridade sobre a filha? Era o pai. Quem é que depois tinha autoridade sobre a mulher casada? O marido. Então, o contexto é esse. Deixa eu
lembrei aqui uma coisa que eu ia falar. Sim, é interessante que até as expressões, e é igual a gente faz hoje, né? Quando a gente fala assim, marido e mulher, né? Marido ainda muda um pouquinho, mas quando a gente fala, fulano tá mulher de não sei quem, esse termo mulher, ele tem duplo sentido, né? Ele pode significar mulher como genérico. Eu vi uma mulher tal, é genérico. Mas se eu falo, a mulher de não sei quem, então eu estou, na verdade, dizendo a esposa, é sinônimo para esposa, né? No grego acontece a mesma coisa. Essa palavra usada aqui como mulher, ela pode ser traduzida também como esposa. Então, poderíamos traduzir assim, a cabeça da esposa é o marido. A gente poderia traduzir assim também. Pois é, eles diferenciam, né? É interessante que no caso do grego tem tanta palavra para tudo, mas nesse sentido, a mesma palavra tem esses dois sentidos, né? Mulher de forma genérica, do gênero, né, feminino, e mulher no sentido de esposa, né? Então, eu penso que o contexto principal aqui não é filha com pai, é esposa, e a gente vai ver isso mais para frente, fica um pouco mais óbvio. E pronto, então, Paulo vem e fala dessa hierarquia para começar a explicar o ponto de vista dele. Então, no versículo 4 ele fala assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Onde que existe na Bíblia, no Antigo Testamento, em qualquer lugar, alguma coisa que a gente possa relacionar com isso aqui? De dizer assim, não, isso aqui, Paulo está falando isso por causa disso. Alguém sabe? Alguém conhece? Alguma passagem bíblica no Antigo Testamento, por exemplo? Porque a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, né? Tem alguma passagem no Antigo Testamento que diz que se o homem orar ou profetizar com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça? Alguém sabe? Alguém conhece? Eu também não, quando achar me avisa. Não conheço. Não existe. Não existe um mandamento na lei, não existe um costume que a gente saiba, né? Ou seja, que esteja declarado lá, não existe, certo? Mas, olha o que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo, e aí olha o termo que ele usa, orar ou profetizar. Ele está falando aqui de quê? Culto. Concorda comigo? Ele está falando de culto. Todo homem que ora ou profetiza no culto, né? Porque não faria sentido ele dizer, todo homem que ora ou profetiza dentro de casa, no meio dos matos, debaixo de uma árvore. Não, ele está falando da reunião pública. Inclusive algumas Bíblias também, às vezes, trazem esse títulozinho ali, o véu no culto público, alguma coisa assim. Então a ideia é que isso aqui é um culto, né? O homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, ele desonra a sua cabeça. No judaísmo moderno, vocês sabem que existe um negócio chamado kippah. Todo mundo sabe, né? Tipo um chapéuzinho que o cara bota na cabeça, que por sinal na igreja católica também usa, se não me engano a igreja ortodoxa também usa, e durante algum tempo até os protestantes também usaram, o pessoal lá da igreja luterana, da igreja lá da Escócia, não lembro o nome agora, eles usavam também um chapéuzinho na cabeça. E eu particularmente não sabia, fui procurar saber, porque eu acho que essa informação é interessante. No tempo de Jesus, eles usavam isso? Eu descobri que não usavam. Isso começou a surgir na época da Idade Média, já no final da Idade Média. Eles criaram uma tradição, eu não lembro bem, eu não sei se eu cheguei a saber isso, mas a ideia, né, do kippah é para dizer que existe uma autoridade, olha que interessante, olha o contexto. Existe uma autoridade sobre a pessoa. Então, quando ela entra, por exemplo, até hoje é assim, quando o judeu entra na sinagoga, ele tem que botar o kippahzinho na cabeça para demonstrar respeito à autoridade de Deus. Então, já é uma tradição praticamente em todas as linhas, né, do judaísmo. Existe o judaísmo ortodoxo, existe o judaísmo mais moderno, mais liberal, mas todos eles fazem isso. E a mulher, ela tem que botar um véu na cabeça. A mulher, quando entra na sinagoga, ela também tem que botar um véu na cabeça, porque ela tem que demonstrar também que ela tem uma autoridade sobre si, que nesse caso, sendo a mulher casada, é o marido, né? Até hoje isso acontece. E isso não acontece só com o católico, acontece também com o ortodoxo, também é assim. Algumas igrejas protestantes também ainda têm esse costume do véu, não do kippah, né? Mas do véu, a mais conhecida é a Cristã do Brasil, né, que faz isso, mas existem outras denominações históricas, né, protestantes, que ainda fazem isso também.
Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo que se um homem ora ou profetiza publicamente com a cabeça coberta, ele desonra a sua cabeça. Está na contramão da tradição aqui, né? A tradição é que um judeu não deve prestar culto com a cabeça descoberta. Ele deve cobrir a sua cabeça. É por isso que eu fui procurar saber de quando é essa tradição. Porque eu acho muito estranho destoa completamente, né? E aí foi o que eu falei. Eu descobri que isso aí começou agora há pouco tempo. Antigamente não era assim. No tempo de Jesus não era assim que acontecia. Então isso me dá indícios de que Paulo está trazendo aqui uma ideia judaica. Ele está passando para a igreja de Corinto um conceito que ele herdou do judaísmo. Olha, um homem que se coloca publicamente com a cabeça coberta, ele está desonrando a cabeça dele. Ele não vai explicar isso ainda, né? Mas ele declara isso. Isso é uma declaração. Se o homem estiver com a cabeça coberta no momento da oração ou de profetizar, ele está desonrando a cabeça dele. E aí ele complementa, porque é onde ele quer chegar. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra a sua cabeça. Então é o contrário. O homem não pode ter a cabeça coberta, mas a mulher precisa ter a cabeça coberta, né? E ele está falando aqui, obviamente, do véu, né? Um véu, detalhe, que eu saiba, não era um véu que cobria o rosto todo, era só o cabelo, tá? Era um véu na cabeça e que a ideia era cobrir o cabelo. E a gente vai ver essa questão do cabelo aí, né? Por que Paulo está falando isso aqui? Né? E eu também penso dessa forma. Por que Paulo está aparentemente trazendo uma tradição judaica para dentro da igreja, né? Por que isso? Então, deixa eu falar da mulher. Primeiro ponto aqui que eu acho interessante é o seguinte, e aí a gente vai falar disso mais para frente, mas Paulo lá na frente, em algum momento, acho que até falando de Timóteo, ele fala assim: está falando dele, eu não permito que a mulher ensine na igreja. Era uma opinião dele. Era uma opinião dele. Mas olha o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que um homem, ele pode orar e profetizar na igreja. Quando ele vai falar da mulher, ele fala a mesma coisa. Ele fala, toda mulher que ora ou profetiza, isso é muito revelador. Porque, irmãos, pensa comigo aqui, ó. Vamos abrir um parêntese aqui. O que é a pregação que o pastor faz ali no púlpito? Profecia. Sabe por que é profecia? Porque no contexto bíblico, profecia é você falar em nome de Deus. Não é necessariamente você chegar e dizer isso que te digo, e falar coisa do futuro, e isso está contido na profecia, porque é algo que vem de Deus, né? Deus dá uma revelação à pessoa. Inclusive, quando Paulo for falar sobre os dons, no capítulo 12, ele vai especificar que existe um dom de revelação, de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. São duas vertentes, mas está dentro do mesmo bojo da profecia. Lá no versículo 12 também, já estou adiantando, ele vai falar assim: aquele que profetiza, ele faz três coisas. A profecia, ela tem que ter um de três objetivos. O primeiro é edificar, o segundo é consolar e o terceiro é exortar. Profecia é isso. Ou a profecia exorta, ou a profecia consola, ou a profecia edifica. Certo? Então, quando Paulo está falando aqui de profecia, perceba, e aí eu vou dar a minha opinião, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que muito mais importante, muito mais, vamos dizer assim, o propósito muito mais elevado do que uma pessoa chegar aqui e até ter o dom, né? Eu conheço gente que é assim, que eu não sei nem se é tão espiritual assim, mas tem um dom. O cara pega a Bíblia e traz uma aplicação pessoal que você sai de lá assim: meu Deus, nunca ouvi um negócio desse maravilhoso, né? Você sai, cheio de graça. Isso é maravilhoso. Agora, quando uma pessoa chega e Deus fala com ela e fala assim: olha, Deus está me dizendo aqui agora tal e tal coisa, e aí fala para um ou fala para todo mundo e tal. Vocês não acham que esse nível de profecia é ainda mais elevado? Quando Deus de fato dá uma revelação específica, quando a gente tem a certeza que de fato aquilo que a pessoa está falando ali não é só do conhecimento dela, não é só da capacidade dela de ir num texto e fazer uma aplicação, não. Deus está de fato falando com ela o que todo mundo aqui precisa ouvir.
É um nível diferente. A mulher pode fazer isso. Está aqui Paulo dizendo que uma mulher pode orar e profetizar na igreja. Então o que ele já está dizendo aqui, sutilmente? Na igreja, a mulher e o homem. Coisa. Foi o que eu acabei de falar. O pastor está com conversa paralela e não está ouvindo o que eu estou falando. Eu acabei de dizer isso. Que Paulo fala, eu não permito. Ele não permitia. Mas aqui nesse contexto, ele está dizendo que tanto o homem quanto a mulher podem orar e profetizar na igreja. E mais para frente ele vai entrar mais nessa questão aí. Mas então, o que ele está dizendo é, do mesmo jeito que o homem não pode cobrir a cabeça, a mulher não deve ficar com a cabeça descoberta no culto. E aí ele vai e complementa. Por quê? Porque é como se ela tivesse a cabeça rapada ou raspada, né? Aí, novamente, aquilo que a gente agora, não tem jeito, a gente tem que agora vir de lá do século I e vir para cá, né? Para o nosso contexto. Lá naquele tempo, especificamente, eu não tenho informação de outros lugares, mas especificamente em Corinto, a gente sabe que era uma cidade muito pagã, e era uma cidade onde tinha muitos templos, e era uma cidade muito depravada. Até um dos comentários que eu li, falava que quando alguém queria até ofender o outro, dizer que a pessoa, você é um coríntio. O que ele estava dizendo é, você é uma pessoa depravada, uma pessoa imoral, né? Porque essa era como é que a gente fala? Era a visão que as pessoas tinham dos coríntios. A reputação. A reputação dos coríntios era essa. E dentro desse contexto, uma das coisas que acontecia, e que era na verdade o grande motivador disso aí, é que existiam certos cultos a certas divindades que eram cultos sexuais. Então dentro do templo ficavam prostitutas e prostitutos. E o culto que a pessoa ia prestar ali dentro era fazer sexo com o prostituto ou com a prostituta. Afrodite era a deusa do amor. Então, né? Isso, exatamente isso aí. Então, o que tem a ver a questão da cabeça raspada? É que as prostitutas do templo, elas tinham que ter a cabeça raspada. Existia existia uma distinção dessas prostitutas, que aí, se a gente for olhar agora, vamos sair do contexto cristão e vamos para o contexto pagão, né? Elas precisavam se destacar. Elas precisavam, meio até que como um sinal de honra. Para elas é uma honra de dizer, não, eu sou uma prostituta do templo de Afrodite. Então, a forma principal de destaque era raspar a cabeça. Isso acontecia em Corinto, certo? A gente sabe também que no contexto judaico, no contexto da história dos hebreus, né, essa questão de raspar a cabeça também era um sinal de desonra. Quando uma mulher tinha a cabeça raspada, isso inclusive aconteceu acho que na época que eu não sei se Babilônia ou se a Síria invadiu, o profeta fala, as cabeças das suas mulheres vão ser raspadas, como um sinal de desonra. No caso do homem era a barba. Quando a barba do homem era raspada, ele era desonrado. Existe também uma historinha aí no Antigo Testamento, que o pessoal vai para, tipo uma comitiva, vai para um outro lugar, e chega lá, os caras desonram eles, raspando a cabeça, eles voltam chorando humilhados, porque rasparam a barba, né? Então, aí a gente começa a perceber que tem um aspecto cultural e tem um aspecto, vamos chamar de pontual, no que Paulo está falando aqui, né? Não é desonroso da mulher ter a cabeça raspada? Ele está falando para o público dele. O público dele vai falar assim, mulher de cabeça raspada é um negócio chato, problemático. Vamos para o século XX. Isso faz diferença para a gente hoje? Muito pouca, né? Muito pouca que eu digo porque às vezes quando a gente olha a mulher com a cabeça raspada a gente acha feio. Mas em termos culturais, não tem nada a ver. A mulher bota o cabelo curto, cabelo comprido, raspa do lado, deixa um moicano, faz o que quiser, né? E a gente não tem, pelo menos eu acho que a maioria de nós, a gente não tem preconceito com esse tipo de coisa, não no sentido espiritual, pelo menos. Você pode ter preconceito por outras questões, mas de dizer, aquela ali é uma prostituta porque está com o cabelo raspado, a gente não pensa mais isso, né? Sacerdote é aquele que faz intermediação entre a divindade e a pessoa. E era exatamente o que esses prostitutos e prostitutas faziam. Eles intermediavam o culto
Então, de fato, é isso aí. Elas eram sacerdotisas e os homens eram sacerdotes. Não sei se com essa conotação, né? Mas existe, deve existir. O mundo existe tudo. Deve ter ainda algum culto nesse sentido. Bom, então, seguindo aqui, para a gente também não ficar muito tempo aqui, aí no versículo 6, Paulo faz uma espécie de sarcasmozinho, né? Ele faz um sarcasmozinho, ele fala assim: se a mulher não cobre a cabeça, então corta o cabelo também, né? Já que as mulheres não querem cobrir a cabeça, por que não corta o cabelo? Aí ele complementa: mas, porém, contudo, se é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, então ela deve cobrir a cabeça. Então ele está associando uma coisa a outra aqui, né? Novamente, a gente hoje tem essa questão cultural entre nós, de tamanho de cabelo, não sei o quê, só nas religiões. Eu estou falando da cultura do país, né? Na cultura ocidental como um todo, isso aí não faz mais sentido para a gente. Então a gente já começa a perceber que a gente tem que olhar para isso aqui com um olhar um pouquinho crítico. Não é só pegar e aceitar. A gente tem que tentar entender o contexto do que Paulo está falando e tentar adaptar para a nossa circunstância, né? O que ele está dizendo aqui. Aí ele diz assim... Cadê? Deixa eu ver aqui o que eu ia falar. O homem não deve... Ah, sim, eu ia fazer é porque eu marquei um negócio aqui para não esquecer de comentar. Paulo, o que eu ia falar? Paulo, ele era um anti-judaizante, né? Paulo, principalmente entre os gentios, né? Ele dizia: olha, não queiram se virar judeu. Estão querendo dizer para vocês se circuncidarem, para não sei o que, guardar festas, isso não é para vocês. E ele fala, a gente leu isso lá, acho que em Gálatas, não sei, ou Tessalonicenses, ele diz assim: em todas as igrejas onde eu passo eu ensino isso. Você é judeu? Permaneça judeu. Você é gentil? Permaneça do jeito que você está aí. Não queira virar judeu, né? Mas existe uma característica muito interessante de Paulo. E aí eu cunhei um termo aqui. Paulo, ele não era judaizante, mas ele era um judaizador de gentios. O que eu quero dizer com isso? Quando ele ia pregar para um gentio pagão, Paulo tinha que primeiro dar um beabá para ele. Ó, meu amigo, primeiro ponto, só existe um Deus. Esses deuses que você está adorando é tudo mentira, só existe um verdadeiro. E existe uma promessa desse Deus verdadeiro, de um homem que viria, que é o Messias. Isso é o que? É cristianismo? Isso é judaísmo. Isso é judaísmo. Esse beabá nosso, que a gente usa dentro da fé cristã, não veio da gente, veio de lá. Então, quando Paulo tinha que chegar primeiro, num pessoal principalmente altamente pagão, ele tinha que primeiro, assim, primeiro eu vou dar um curso relâmpago de judaísmo para vocês. Só existe um Deus, esse Deus se revelou e tal. Antigo Testamento, né? Vou dar aula de Antigo Testamento. Antigo Testamento é cristianismo? Não é. Também. Porque quando a gente vê, por exemplo, a gente leu isso aqui algumas coisas atrás, ele diz assim: o que interessa não é ser circuncidado ou não ser, o que interessa é cumprir os mandamentos de Deus. Se Paulo já não tivesse ensinado aquele povo que são os mandamentos de Deus, eles iam saber do que ele estava falando? Então, é muito interessante essa situação, porque eu acho que isso explica um pouco do contexto do que Paulo está falando aqui. Paulo está querendo trazer um princípio que eles não tinham. Eles não tinham esses princípios aqui. E ele vai, inclusive, explicar, a partir do versículo 7, que tudo isso que ele está falando tem uma origem. Gênesis. Ele vai dizer que tudo isso que ele está falando aqui vem de lá do Gênesis. Está revelado nas Escrituras. Então ele diz, no versículo 7, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. De onde ele tira isso? Gênesis 11:7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. É o que está descrito lá no Gênesis, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso aqui a gente poderia passar mais um tempo falando sobre a questão de imagem e semelhança, mas em termos resumidos, o que a Bíblia está dizendo é que o homem foi feito como um espelho de Deus, né? E até na questão do domínio. Deus é o que tem domínio sobre tudo. E a terra foi dada a quem? Ao homem. O homem era o dominador do mundo. Então até a questão do exemplo, né, do espelho do domínio de Deus, o homem tem. Da criação, o homem cria, né?
O homem é um ser moral, é um ser emocional. Tudo isso vem de lá da imagem de Deus, né? Mas ele diz o quê? Mas a mulher é glória de quem? Do homem. Aí é onde ele entra, começar a tentar aprofundar o que ele está falando. Por que existe essa hierarquia espiritual? Porque o homem foi criado primeiro à imagem de Deus. E depois a mulher foi criada à imagem do homem. A mulher veio para espelhar a glória do homem, né? A glória no sentido do que ele era, né? Com uma imagem de Deus. Eu vou falar de glória daqui a pouco. Vou falar. Porque glória aqui, essa palavra glória, ela tem um sentido de, eu acho que eu anotei isso aqui em algum lugar. Ela tem um sentido de brilho. É um brilho. É aquilo que ressalta, né? Mas existe uma palavra melhor. Eu acho que eu anotei. Vou ver se eu acho aqui. Esse contexto. Quando ele falar da glória do cabelo da mulher, eu acho que eu vou falar sobre isso. Então aí no 8 novamente ele fala: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem.